Queria que vocês colocassem de pé comigo 2 minutinhos. Sei que você já orou, mas coloque de pé comigo 2 minutinhos. Eu queria adorar a Deus mais um pouquinho com você nessa noite, amém? Você sabe, adora comigo nessa noite. Dá o seu melhor antes da palavra. Vamos adorar o Senhor, querido. Declare comigo. Diz assim: adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Levanta a sua mão, diga isso para ele. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar de quê? Do teu. Quem precisa de cura aqui nessa noite? Levanta sua mão e profetiza isso comigo. Diga: Tu és o Deus que me sondas. Diga: Tu és o Deus que me vê. Eu não tenho respostas, não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei, mais de uma coisa sei, por toda a minha vida eu te adorar. Diga: adorar é o que sei, que adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Sem o quê? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorado. Que não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aprenda um negócio. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Meu Deus, escuta isso. Minha força vem do Senhor, que nada pode calar um adorar. Diga, vai! Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Que não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor.
Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: adora o Senhor, querido, porque Ele não perdeu o controle. Amém, amém? Pega a Bíblia aí, 1 Reis, capítulo número 17. Vamos ler a partir do versículo 17. 1 Reis 17, 17. Amém ou não amém, queridos? Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu creio que você não saiu de casa em vão, mas saiu de casa para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou ao profeta Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Viestes para me lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? O profeta respondeu: dê-me o seu filho. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, aonde estava hospedado, e pôs a sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor do profeta Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdadeira. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós oramos a ti, Pai, e pedimos ao Senhor: fala conosco. A nossa vida, Pai, está diante de ti. O Senhor tem poder para nos levar e para não nos deixar. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam, assenta aí, mas se você é pentecostal, dá glória a Deus aí, querido. Amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos aqui nessa noite, e eu quero que você entenda uma coisa, querido. Você e eu precisamos entender algo da parte de Deus nessa noite. Haverá momentos na nossa vida em que verdadeiramente, querido, nós passaremos por algumas coisas desagradáveis. Deixa eu te falar um pouco da história dessa mulher que perdeu o filho. Essa mulher, ela tinha um sonho. Meu Deus, ela tinha um sonho de ter um filho. E todo dia ela via o profeta passar na porta da sua casa. E ela dizia: lá vai um homem de Deus. E essa mulher então prepara um cantinho para o profeta. Ela reconhecia que Deus era na vida daquele homem, o profeta Elias. E ela queria ofertar algo em agradecimento ao Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Todas as vezes, querido, que eu me disponho a fazer algo para o Senhor, o Senhor também fará algo na minha vida. Amém ou amém? Quem quer que Deus faça algo na sua vida aqui? Não diga para quem está ao seu lado, diga: faça com amor ao Senhor. E aquela mulher prepara uma casa, em cima da sua casa, um quarto para o profeta. Ela prepara um ambiente, uma cama, uma mesa, um candeeiro, para que ele ficasse ali naquele lugar. E diante daquilo que ela tinha feito, o profeta recebe, come, se alimenta naquele lugar. E ele pergunta para aquela mulher o que ela gostaria que ele pudesse fazer por ela, dado a ver que ele não tinha muitos recursos. Mas eu quero que você entenda o Senhor: quem tem o Senhor na sua vida tem a maior riqueza dessa terra. Ela diz a ele que o sonho dela era ter um filho.
E ele ora ao Senhor, querido. E passado algum tempo, aquela mulher dá à luz a um filho. Você está comigo? Diz amém. Só que passado algum tempo, eu quero que você entenda isso. Por mais que você faça coisas boas, por mais que você seja uma pessoa boa, nenhum de nós está livre de passar adversidades, problemas, dificuldades. Aqui no livro de Reis, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia vai dizer que aquela criança vem a adoecer. Ela ficou muito doente, de tal maneira que parou de respirar. Aquela mulher desesperada, ela chega até o profeta e diz: você veio cobrar os meus pecados? Porque o meu maior tesouro, o meu filho, foi embora. Eu quero que você entenda uma coisa, querido, preste bem atenção. Haverá momentos na nossa vida, e alguns dizem, a palavra diz também, que esse dia terrível que vem sobre nós, e ninguém está livre de passar por esse dia, a Bíblia vai dizer que se chama o dia mau. Amém? É tão interessante que a Bíblia não diz a respeito de certas coisas com muita clareza, mas todas as vezes que ela diz a respeito de algo, ela diz com grandiosidade. Então, quando o Senhor está falando do dia mau, querido, seria um dia terrível, porque a Bíblia vai dizer que todos os dias, querido, o Senhor dá o sol aos seus filhos. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Mas nesse dia em especial, é um dia que parece que o chão foi tirado de nós, que algo precioso foi arrancado de dentro de nós. E essa mulher estava passando por isso. Nesse dia, ela havia perdido o seu filho. Só como eu disse para você, querido, o Senhor nunca fica devendo nada a... E a medida do Senhor é a 30, a 60 e a 100 por... E ela vai clamar ao profeta. Ou seja, ela vai diante do Senhor. Ela vai diante do Senhor e clama ao profeta dizendo: o que eu fiz para merecer isso? O Senhor está me castigando. E o profeta faz algo, querido, que você precisamos entender. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não devemos correr para a direita, para a esquerda, correr para as pessoas, mas no momento mais difícil da nossa vida, eu e você precisamos aprender que precisamos correr para o nosso lugar secreto. Qual é o lugar secreto? A Bíblia vai dizer que Elias pega o garoto morto, sem vida, e sobe com ele para o seu quarto. E o Senhor vai dizer o seguinte: todas as vezes que quiser falar com Deus, eu estou arrepiando para te falar isso. Todas as vezes que eu e você queremos falar com Deus, querido, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensar. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Parar de correr para a internet. Meu Deus, esses dias para trás estava vendo, querido. Acontece alguma coisa, muita gente vai para a internet desabafar. Querido, não faça isso. Eles vão rir de você, eles vão ridicularizar você. Quando acontecer algo difícil na sua vida, querido, vai para o quarto, fecha a porta, fala com Deus, porque Ele pode resolver a sua situação. Ele pode resolver a sua causa, Ele pode resolver o problema da tua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós vamos para a internet, meu Deus, isso aqui é forte, e vamos falar que perdemos o emprego. Vamos falar que o nosso casamento acabou. Querido, não faça isso. Não vá na internet expor a sua batalha, a sua vergonha. Eles não estão interessados, querido, em te ajudar. Pelo contrário, eles estão mais interessados em falar mal de você e rir das tuas desgraças. Sabe, alguns de nós poderíamos correr para o velório, correr para o hospital. Não, querido. Essa mulher, antes de correr para qualquer lugar, ela recorreu a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos nessa campanha, a chave da vitória, o lugar onde abre portas sobre a nossa vida, querido. Eu quero te fazer uma pergunta: quando o problema vem sobre a tua vida, qual é o primeiro lugar que você corre? E sabe, não é falar assim, não, eu confio em Deus, querido. Confiar em Deus, querido. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus, querido, é crer, querido, que independente da circunstância, o Senhor não perdeu o controle da situação, querido. Que independente da circunstância, o Senhor está no controle da situação. Ah, pastor, mas a minha família está dessa maneira, está bebendo, está fumando. E querido, deixa eu te falar,
E nós precisamos entender uma coisa. Lembra do filho pródigo? Meu Deus, isso aqui é muito forte. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele pega a herança, sai de casa com um bolso cheio de dinheiro, ele vai farriar. E Deus não o impede de fazer isso. Deus permite que ele vá lá e faça tudo que ele tem que fazer. Por quê? Não é no nosso tempo. Às vezes nós precisamos passar umas coisas para entender outras coisas. Você está comigo aqui? Diz amém. E esse homem vai lá, esse jovem vai lá, ele gasta toda a sua fortuna, ele gasta tudo que tem com os amigos, com as mulheres, com as farras, com as bebedeiras. E quando o dinheiro acaba, querido, quando a sua base acaba, ele se encontra sem ninguém. Então, às vezes, eu e você precisamos entender uma coisa. Às vezes, eu e você precisamos entender uma coisa. Que coisa, pastor? Que algumas pessoas precisam passar algumas situações para que elas entendam que aquele lugar não é mais o lugar dela. Meu Deus, você está entendendo isso? Algumas pessoas precisam passar algumas coisas, nós precisamos permitir passar para que elas vejam que aquele lugar da sarjeta, aquele lugar do buraco, da dificuldade, querido, não é você querer ir lá e arrancar ela se ela não quer sair. Não adianta, querido, você querer dizer para o porco, querido, que, sabe, a plantação é melhor do que o chiqueiro, do que uma cama é melhor do que a lama. Não, querido, não adianta. É como aquela velha história. Não adianta você dizer para a mosca que o mel é melhor do que as fezes. Porque quem gosta de viver na sujeira, querido, jamais vai sair daquele lugar. Mas quando eu entendo que aquilo lá não é mais o meu lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Quantos de nós aqui já passamos por isso? Tem gente que nem para desviar mais serve, irmão Marcinho. Porque desvia, fala, acaba o casamento, acaba um problema, acontece um problema na sua vida, e você fala assim, ó, eu vou para o bar beber. Querido, você chega lá, querido, não é mais o seu lugar. Não dá mais, você não sente alegria. Alguns vão para a farra, vão para a noitada e falam assim, não, eu vou para a night. Chega lá, você parece um patinho fora d'água. Um peixe fora d'água, aliás. Porque não tem mais conversa. Eu falava, até lembrei da irmã Eliane ali falando, que ela foi esses dias para a roça, irmã Eliane, foi? Foi para a fazenda e o povo na fazenda lá, e bebendo e rindo e tal. E ela estava lá também, porque ela tinha ido para a fazenda. Mas ela olhava aquilo e falava assim, eu não pertenço mais a esse lugar. Porque quando você encontra o seu lugar, quando você entende o seu lugar em Deus, você fala assim, eu já saí desse lugar, eu não quero voltar para esse lugar. E às vezes, querido, nós sinceramente olhamos para as circunstâncias e às vezes pensamos, mas não há saída. Assim como essa mulher, ela falava, meu filho morreu. Às vezes não há saída, não há condições de saída, mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus ainda tem uma porta aberta sobre a tua vida, querido, até aquilo que está morto vai voltar a viver, em nome de Jesus, querido. Ah, pastor, o amor acabou, Deus ressuscita, porque Ele é o amor, querido, Deus é amor, e Deus pode ressuscitar o amor do seu coração. Ah, pastor, mas eu estou doente, eu estou ferido, mas o meu Deus é um Deus que cura. E o que eu e você precisamos entender é aquilo que nós fazemos antes da palavra, em meio à dificuldade, em meio à angústia, em meio à dor, levantar as mãos para os céus e adorar ao Senhor. O profeta então leva aquela criança, aquele menino, para o seu quarto, coloca ele na sua cama e começa a orar e clamar ao Deus. E ele recebe uma direção ao Senhor. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Vem comigo que eu vou terminar já já. Eu quero que você entenda isso, por favor. Ele bota o menino na cama, um lugar de repouso. O menino está morto, lugar de descanso. O menino está sem vida, mas o profeta tem vida. Amém ou não amém? O profeta se deita sobre o menino, colocando as suas mãos sobre a mão do menino, o seu rosto sobre o rosto do menino e os seus pés sobre os pés do menino. Você está comigo? Quem estava na cama era um menino, mas quem estava se colocando diante dele era um homem, era um profeta. Porém o interessante é que as medidas eram iguais. As medidas eram, por quê? Porque quem estava deitado na cama não era um menino, era um homem. O problema, querido, é quando o menino não entendeu o que é homem. Isso aqui é forte, você está entendendo? O problema é quando o menino não quer crescer. Porque se a palavra fala que o profeta que era homem deita sobre o menino e a medida do corpo era igual, querido, deixa eu te falar, uma criança não é do tamanho de um homem. Você está comigo? Então por que a Bíblia vai dizer que o profeta deitou e a medida era igual? Porque, querido, deixa eu te falar um negócio, não adianta você não querer crescer. Se você perde o tempo, você perde o propósito. E árvore sem propósito é cortada do lugar. Você está entendendo agora?
Toda árvore que não tem propósito, ela é cortada do lugar. Então aquele menino, querido, não queria crescer, não queria assumir. Isso acontece muito, sabe por quê? Às vezes eu posso dizer para você, era filho único, era o único filho que aquela mulher tinha. E às vezes ela tinha mimado ele demais, eu não sei, eu estou pensando aqui com você, eu quero que você entenda. Às vezes por você querer proteger demais algo que Deus te deu, querido, Deus tira de você. Como assim, pastor? Porque eu e você precisamos entender que Deus deu na nossa mão, mas ainda pertence ao Senhor. O problema não é quando o menino é homem, mas o problema é quando o homem é menino. Você está entendendo? O problema não é quando o menino é homem. Tudo bem se ele for homem, ele vai crescer. Mas o problema é quando o homem ainda pensa que é um menino e não assume as suas responsabilidades. Eu não estou falando de homem só na parte masculina, mas eu estou falando de uma mulher, querido. De um homem e de uma mulher maduros, que ao invés de assumir às vezes as suas responsabilidades, as suas debilidades, as suas dificuldades, ficam sempre transferindo a culpa para os outros. Ah, você sabe por que isso acontece na minha vida? É por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Não, deixa eu te falar uma coisa, a história deles pode ter sido dessa maneira, mas em nome de Jesus, eu vou mudar a história da minha família a partir de hoje, querida, em nome de Jesus. A história da minha família pode ter sido de miséria até aqui, mas a partir de agora vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho poder e autoridade diante de Deus para escrever uma nova história. Então, querido, sabe? Não é ser criança, não é ser menino. O menino é assim, aconteceu alguma coisa, ele começa a chorar, aponta o dedo para o lugar. Eu vi uma mãe uma vez corrigindo uma criança. E ela falou: o que aconteceu? Eu caí. Eu caí de onde? Da árvore. Aí ela apontava: caí lá. Por que você caiu? Porque você foi lá. Mas não, ele queria que a mãe batesse na árvore. E às vezes a gente é assim, a gente quer culpar os outros, a gente quer botar a culpa nos outros, sendo que nós decidimos estar no lugar, nós decidimos entrar no relacionamento, nós decidimos fazer aquilo, e aí Deus não aprova, e depois você fala: Deus me ajuda. Eu falo, Deus pode até falar: eu te ajudo, mas você precisa entender que eu não mudei você estar nesse lugar. Eu não mudei você entrar nesse lugar. Você está me entendendo? O problema do menino não ser homem, da menina não entender que é mulher, querido, é que as responsabilidades precisam ser colocadas nos devidos lugares. E por eu não querer assumir responsabilidades, eu paro no tempo. Quando eu paro no tempo, eu perco o meu propósito. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? 2026 está começando agora. Muitas portas vão se abrir. Eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer. Nós estamos no começo do ano. Mas que para que eu entre em portas, para que aconteçam coisas abençoadas na minha vida, eu e você precisamos entender uma coisa: nós temos que parar de ficar jogando responsabilidades que são nossas sobre a vida dos outros. Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, e é assim: sabe por que a gente se magoa com as pessoas? Isso aqui é forte, hein? Sabe por que você se frustra com as pessoas? Porque você entregou a chave do seu coração para elas. A chave do seu coração é sua, mas você está entregando para qualquer um. Estou entendendo, pastor? Como assim? Meu coração tem chave? Tem. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23 que o nosso coração tem acessos, tem fontes. Do nosso coração, querido, saem fontes de água viva, ou seja, existem acessos. E para quem você tem dado acesso, querido, da sua vida? E quando você dá um acesso para a sua vida que não é para a pessoa, você acaba destruindo você mesmo. E aí você fala: mas fulano não podia ter feito isso comigo. Não, o problema nunca foi do fulano. O problema foi seu, de entrar nesse relacionamento, nessa amizade, nesse lugar onde Deus falou assim: não entrega a chave do teu coração para qualquer um, mas você está entregando para qualquer um. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Então precisamos parar de terceirizar. Ah, mas fulano fez isso comigo. E tem muita gente magoada com os outros, querido. Sabe por quê? Porque acha que fulano não devia ter feito, e realmente não devia. Mas o problema não foi do fulano, o problema foi meu e seu, de colocar na nossa vida quem nunca deveria estar lá. Meu Deus, você está me entendendo agora, em nome de Jesus? De contar segredos para pessoas que jamais você deveria ter contado. Quer que eu te dê um exemplo? Aqui na igreja não tem isso, graças a Deus. Mas quando a esposa vai contar da intimidade dela e do marido para as amigas, não se conta. Principalmente quando a amiga é solteira. Isso instiga a curiosidade.
Será que é estudo mesmo? E se não for estudo, será que é ruim desse tanto? Que quem desdenha, querido, quer comprar, já viu isso? Quem fala mal também quer comprar, cuidado. Então guarda o seu coração dessas coisas. Não sai falando da tua vida para os outros, não sai falando dos seus problemas. Querido, de verdade, eu vejo às vezes tanta coisa na internet que eu não sei se eu choro ou se eu começo a rir. As pessoas falando das suas desgraças abertamente. Querido, quer desabafar, vai no psicólogo, sabe? Mas não faça isso, você está destruindo a sua vida. Sua vida não é um conto de fadas, querido, para todo mundo ler. Sua vida não é um livro aberto. A minha vida é um livro aberto, querido, tudo bem. Você pode não ter nada para esconder, mas ninguém tem nada a ver com a sua vida particular. Cuidado. O profeta, ele sobe em cima da criança que estava morta. E quando ele sobe em cima da criança que estava morta, a Bíblia vai dizer que a criança volta a ter vida. Por quê? Porque aquilo que estava morto, querido, quando se encontra com algo que tem vida, aquilo que está morto volta a viver. Pastor, não entendi nada que você falou. Então olha aqui para mim, porque senão você vai viajar e eu estou acabando. Muitas das vezes que nós estamos mortos por dentro, sem vida, sem coragem. Já viu aquele dia que você acorda sem coragem de fazer nada? Você acorda, você fala assim, parece que a cama te segurou. Parece que o colchão fez assim, ó. Já aconteceu com você? Você fala assim, gente do céu, mas que colchão que é esse? Não me larga, colchão. Não, querido. Sabe, tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente não quer fazer nada, a gente não quer se mover. Tem dia que a gente não quer se mover, não quer fazer nada. E nós precisamos de vida dentro de nós. Nós precisamos de vida dentro de nós. E pastor, como eu encontro essa vida? Se o Senhor não edifica a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver na casa, querido, não haverá vida em nós. E sabe, e sem vida, a gente passa a vegetar. Sem vida, a gente passa a não produzir. E é aí que está o problema. Quando a gente para de produzir, meu Deus. Agora eu fecho com você. Jesus se encontra com aquela figueira e ele procura na figueira frutos. Você está comigo? Diz amém, hein? Preste atenção. Esse é o fechamento dessa palavra. Talvez aquele jovem, aquela criança, ele deveria ter frutos. Meu Deus. E por não ter frutos, o Senhor tira ele dessa terra. Mas quando o profeta ora e clama a Deus, a vida volta sobre o garoto e ele volta a viver. Você está entendendo? Eu quero clamar nessa noite sobre a tua vida e em nome de Jesus eu quero profetizar que os seus sonhos, os seus projetos, eles voltem a ser abençoados na tua vida em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava parado e fora do lugar volte a ter vida, volte a crescer. Eu preciso que você entenda isso. Nós estamos esse mês nessa campanha A Chave da Vitória, querido. E não há vitória sem que o Senhor esteja presente, porque Ele é que nos dá a vitória. É no Senhor que nós podemos tudo posso naquele que porque a minha força não está em mim, a minha força vem do Senhor, querido. Você está entendendo isso, querido, em nome de Jesus? Então a minha força, a tua força, ela vem do Senhor, não adianta. Muitas das vezes a gente quer fazer na nossa força, a gente quer fazer do nosso jeito, e nós precisamos entender que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, mas eu preciso entender que Ele está no controle da situação, que Ele está no controle de todas as coisas, para que nós sejamos vitoriosos em 2026, precisamos entregar aquilo que temos de mais precioso nas mãos do Senhor. E agora eu vou perguntar para você, eu quero que você me responda, e preste bem atenção na sua resposta. O que você tem de mais precioso? Pensa aí. Não é aquilo que te deram.
é aquilo que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Pensa aí. Você pode falar assim, pastor, são meus filhos. Não é seu? Porque no leito do hospital você pode até estar do lado dele, mas você nunca vai estar junto dele. Meu Deus, que é forte. Não existe cama de casal no hospital. Nós temos que entender que chegamos aqui sozinhos e vamos embora daqui. Pessoas estarão conosco ao meio do caminho, durante a caminhada, para nos ajudar, mas não estarão conosco todo o tempo. Então deixa eu te falar uma coisa que você não entendeu até hoje, que você tem de mais precioso que Deus te deu, é a sua vida. E eu e você precisamos pensar uma coisa: o que temos feito com a nossa vida? Onde temos gastado o nosso tempo? Querido, vir à igreja não é só quando eu preciso de alguma coisa, mas vir à igreja é dizer, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu o dom da vida. E eu tiro pelo menos 2 ou 3 dias na semana para declarar que tudo que eu tenho pertence ao Senhor. A minha vida, a minha casa, a minha família, os meus frutos são teus. Os meus caminhos são teus. Sabe, eu não venho à igreja só para Deus falar comigo, mas eu venho na igreja para falar para o Senhor que eu sou dele. E quando eu sou dele, ele é meu. E o que isso muda, pastor? Quando ele é meu, querido, não sou eu que batalho, mas a ele quem batalha por mim. Glória a Deus. Eu vou ser sincero para os irmãos. As chuvas vindo, domingo, né, passado foi uma chuvarada, né? Molhou aqui tudo. Eu falei, Senhor, e agora? Nós estamos sem dinheiro para essa calha, como é que a gente vai fazer? E aí, querido, Deus levantou uma pessoa. E em nome de Jesus, amanhã nós vamos colocar essa calha para honra e glória do Senhor. Mas eu quero te dizer, por que eu estou te falando isso? Porque quando você confia no Senhor, quando você entrega a sua vida para Ele, querido, não é você que batalha, mas Deus levanta pessoas e circunstâncias para batalhar no seu lugar. Porque a batalha não é nossa, a batalha é do... E tudo que eu faço para o Senhor, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Quando eu faço algo diante do Senhor, Ele fala, eu não vou ficar devendo. Eu vi o seu esforço. Aquela mulher, querido, ela fez algo pelo profeta, ela fez algo pelo Senhor. E porque ela fez ao Senhor, querido, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Mas o Senhor está pedindo algo de nós essa noite. Pastor, o que é? É algo muito precioso, que você não deve dar para as pessoas, mas deve dar para a pessoa certa. É o seu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer o seguinte: sobre tudo que eu devo guardar, sobre tudo que eu tenho de mais precioso, o que eu devo guardar é o meu. Provérbios capítulo 4, versículo número 23 diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu dinheiro. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque é dele que procedem as saídas ou as fontes o que o Senhor quer de mim? O seu coração. Mas pastor, como é que eu dou meu coração para o Senhor? Não precisa se preocupar. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu. Pastor, e como é que eu sei que eu gosto, que eu amo ao Senhor? É simples. Quando você está com dor de cabeça, você fica onde? Vou para a igreja não, estou com dor de cabeça. Seu coração está dizendo que é prioridade para você. Quando dá uma dorzinha nas costas, ai, vou não. Querido, mas o Senhor não é Deus que cura? Hoje é culto de cura e libertação, Deus te cura. Aonde está o meu coração, ali está o meu. Quer uma demonstração para a gente acabar? Quando às vezes você estava apaixonada, você acordava cedo para ver se a mensagem tinha chegado. Quando eu era criança não tinha carro, não tinha moto, você atravessava quilômetros para ver a pessoa que você gostava. Tinha uns que iam até de a pé. Marcinho foi lá na Bahia buscar a Valdirene. Tinha carro já? Então, tinha bicicleta, né? Aí, ó. Não foi de a pé, foi de bicicleta. Aí, ó. E quando você ama, querido, você se esforça. É ou não é verdade? Então não adianta dizer que eu amo a Deus, que eu não me esforço para estar diante do Senhor. Mas quando eu estou diante do Senhor, não sou mais eu quem batalha, mas é o Senhor quem batalha por mim. Amém ou não amém?
Se coloque de pé comigo nessa noite. Deixa eu orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, querido. Em nome de Jesus. Se você sabe, cante comigo. Coloque a mão no seu coração e declare: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, que pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, me deu perdão, restaurou minha cor. Diga digno. Digno é o Senhor. Diga: sob o trono está meu Deus, soberano Cristo. Eu vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Diga isso pra ele, diga: mas ressuscitou. Vamos declarar aquilo que nós cremos. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Digno, contigo é o Senhor, sobre o trono, sobre o está, soberano Criador, vou sempre te elevo as minhas mãos, diga: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Você quer que o Senhor ressuscitou para te dar vida, querido? Deixa eu te falar algo nessa noite. Essa palavra vem de encontro para levantar você nessa noite. Que às vezes você entrou aqui morto, sem expectativa, sem esperança, sem confiança. Mas eu quero orar para você nessa noite, para que você saia daqui diferente e crendo que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Amém, amém. Quem quer virar essa chave nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou pedir para a Ariana colocar um louvor bem abençoado para nós, para a gente orar. Sai do seu lugar, vem aqui, querido. Vamos orar por todos. Presbítero Marcinho, presbítero John vai me ajudar. Nossa intercessora. Irmã Valdirene pode vir também. Marilene, unja eles para mim enquanto o pessoal vai chegando aqui na frente. Assim que você receber a oração, quero que você se assente, querido. Mas esses homens de Deus, essas mulheres de Deus vão liberar palavras sobre você nessa noite. Às vezes você chegou aqui frustrado, ferido, chateado, magoado, mas você vai sair daqui hoje abençoado para a honra e glória do Senhor. Amém?
Você vai sair daqui abençoado. Sai daqui próspero, para a honra e glória do Senhor. Enquanto esse louvor vai tocar agora, nós vamos orar. E assim que você receber a oração, se assente no seu lugar. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Pode orar, vamos orar. Tremendo, poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Ele te ama. Ele te ama. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Porque não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói. De 1000 motivos para te adorar, Senhor. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em mim. Na minha ferida,
Aleluia! Se coloca de pé comigo, igreja. Vamos terminar. Levanta sua mão e adora comigo nessa noite. Levanta sua mão. Estamos entrando na sala do trono. Diga: estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Diga isso, diga: estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Você pode declarar isso comigo nessa noite? Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Aleluia! Sim, Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque o Senhor está ressuscitando sonhos, o Senhor está ressuscitando projetos nessa noite, o Senhor está ressuscitando, Pai, projetos nessa noite, sonhos nessa noite. E eu quero profetizar, Pai, toda a terra será cheia da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, toda a terra, declare, será cheia. Se você sabe cantar, do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Ah, querido, estamos acabando. Declara comigo, vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga mais uma vez. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele real aqui nessa noite. Ele está cuidando de você, está cuidando da tua casa, está cuidando dos teus problemas. Ele está levantando os teus sonhos nessa noite. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, ó. Toda a terra, para acabar, vai. Será cheia do quê? Do conhecimento da glória de Deus,
como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Vamos aplaudir a Jesus, querido, aleluia, glória a Deus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, dizer para ela, você não está sozinha, você não está sozinho, em nome de Jesus. Diga para ela isso, assenta aí, vamos terminar, glória a Deus. Duas coisas, preste atenção. Nós vamos ter, mês que vem agora, dia 8, um culto especial com as crianças e com os pais. Amém ou não amém? Vai ser pela manhã aqui. Amém? Vai ser às 8:30 da manhã aqui na igreja. Amém? Franciele, vai ter café da manhã aqui? Vai ter um café da manhã com as crianças e com os pais. Confirmar para mim não falar errado, né? Então vai ter um café da manhã com as crianças e com os pais. Então vem, você que é mãe, você que tem criança, traz sua criança, vai ser um momento separado para ministrar sobre as crianças e sobre os pais. Amém ou amém? Então você que é pai, você que é mãe, traz sua criança e vem com ela para você receber. Vai ser dia 8, domingo, às 8:30 da manhã. Amém ou amém? E outra coisa, nós estamos preparando agora, mês que vem, uma galinhada, né? Que vai ser dia 15, o terceiro domingo do mês que vem. Nós vamos ter uma galinhada aqui na igreja. E eu preciso que você me ajude. Eu vou mandar no grupo da igreja e o que você puder me ajudar, queridos. Porque a gente precisa levantar o material para a gente arrecadar o recurso para a gente cobrir a nossa igreja. Amém ou amém? Você pode dar uma coxa, uma sobrecoxa, um peito de frango, aquilo que você puder nos ajudar para a galinhada. Pastor, eu vou dar o arroz, eu vou dar o óleo. O que você puder ajudar. Tem condimentos também, tem pimenta, cebola, aquilo que você puder me ajudar, me ajude. Para a gente levantar recursos, para a gente cobrir a nossa igreja. Quem quer ver essa casa pronta aqui, querido? Amém? Então, nos ajude em nome de Jesus. Amém? E mês que vem eu estou te entregando a chave da vitória, o final dessa campanha. Em nome de Jesus. Quem vai pegar a chave da vitória aqui, querido? Em nome de Jesus. Fica de pé para a gente terminar. Quem gostou do culto dessa, dá glória a Deus aí, querido. Amém? Vamos orar. Levante as suas mãos, deixa eu orar por você. Assim que você recebeu essa oração, está encerrado em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, Pai, de cura e libertação na campanha Chave da Vitória. Leva, Senhor, os teus filhos debaixo da tua presença, guardados e protegidos para os seus lares, Pai. Eu peço, Pai, sobre esse irmão que está me ouvindo em casa, agora abençoa a vida dele, Pai. Obrigado por cada irmão que esteve participando dessa live, cada irmão que ajudou, que participou, que compartilhou essa live. Abençoa os seus filhos e eu te peço agora, leva cada um deles para os seus lares. Abençoa essas pessoas que estão em casa, guardados e protegidos com a bênção do Pai, a proteção do Filho e as doces consolações do Espírito Santo. Deus, todos digam, até domingo, 7 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.